Sejam todos bem-vindos à nossa sociedade. Vamos então fazer a abertura com uma pequena prece do Evangelho. Maneira de orar. O primeiro dever de toda criatura humana, o primeiro ato que deve assinalar o retorno à vida ativa de cada dia é a prece. Quase todos vós orais, mas com poucos sabem orar. Que importa ao Senhor as frases que lhe dais, maquinalmente umas às outras, porque disso tendes hábito. É um dever que vos impondes e como todo dever pesa-vos. A prece do cristão, do espírito, de qualquer culto que seja, deve ser feita desde que o espírito retomou o jugo da carne. Deve ser levada aos pés da majestade divina com humildade, com profundidade, no arrebatamento de gratidão por todos os benefícios concedidos até esse dia, pela noite que se escoou e durante a qual vos foi permitido, embora inconscientemente, retornar junto de vossos amigos, de vossos guias, para unir ao seu contato mais força e perseverança. Ela deve se elevar humilde aos pés do Senhor, para lhe encomendar vossa fraqueza, pedir seu apoio, sua indulgência, sua misericórdia. Deve ser profunda, porque seu apoio, deve ser profunda, porque é vossa alma quem deve se levar até o Criador, que deve se transfigurar como Jesus no tabu, e tornar-se alva e radiante de esperança e de amor. Então vamos acalmar a nossa mente, aproveitar a energia da nossa casa, com muita boa vontade, com muito amor, com muita alegria. E vamos ouvir hoje a som. Tá bom. Alô? Desligou? Não. Tá bom aqui? Estão escutando bem? Sim. A gente não está muito acostumado com esse novo aqui. Acostumado com o outro, é estranho. Você está saindo aí, mas no caso, vamos lá. Então, sejam todos muito bem-vindos à nossa Sociedade Espírita Luz e Caridade. Com muita alegria, com muita gratidão, com muito carinho, muito amor que a gente recebe a todos aqui. Hoje, parece que a gente tinha falado para a nossa querida colega Alta demais, estava calculando, será que ia dar uma chuvarada? Bem na hora que choveu bastante, né? Digo, pronto, agora só falta dar uma chuvarada na hora. Mas não, graças a Deus parou. A chuva deu para a gente bem tranquilo, não que tenha tantos problemas, aqui não chove aqui dentro, mas a gente sempre deve se prevenir do tempo. Então, hoje, nós trouxemos esse assunto aqui, o olhar espírita sobre o aborto. Então é um assunto que muitas vezes eu não gosto de falar, porque nem falar em morrer, né? Não vou falar em morrer não. Mas a gente é uma coisa que está aí, não adianta nem morrer, todos vão. Então primeiro vamos falar sobre onde a gente pesquisou. As nossas fontes de consulta foram então as apostilas do Seara do Mestre, vídeos do YouTube, livro Gestação de Ricardo de Bernard, Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, essas apostilas do Seara, onde a gente tira também, que a gente pesquisa para as aulas dos nossos jovens, das nossas crianças. A Seara do Mestre é uma sociedade espírita antiga, muito bem organizada, grande, lá em Santo Ângelo. Lá de Santo Ângelo. Hoje, o atual presidente da FERNES, da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, é de lá. É o que, vamos dizer assim, que deu um up
nessa sociedade espírita lá da Seara do Mestre, Centro Espírita. Porque o Seara era pequenininho, né? Pequeno, ia devagarinho, e aí ele, o Sr. Antônio Nascimento, começou a trabalhar, a esposa também ajudando, e hoje é enorme. No dia que você tiver a oportunidade de ir a Santo Ângelo, faça uma visita lá, é muito lindo, uma casa bem confortável, bem acessível, as pessoas muito legais. Todos os anos a gente tem encontro, lá, esse ano já fomos lá para o encontro dos trabalhadores, para fazer um treinamento, uma qualificação, né? Todos os anos a gente tem esse encontro. Então, falando no assunto então aborto, ele está sendo muito debatido, muito falado ultimamente, né? Os irmãos sabem, está todo mundo falando uma coisa, outra, cada um tem a sua opinião. Nós temos que trazer na visão espírita, então a gente trouxe esse olhar espírita, ou seja, a visão espírita a respeito do aborto. Só que, claro, não temos a pretensão de passar conhecimentos científicos que não tenho esses conhecimentos científicos, mas, né, dessa linha aí. Então, esse nosso trabalho, na verdade, é um trabalho de pesquisa dentro do que a gente tem nos nossos livros, como a gente citou ali, Livro dos Espíritos, Evangelho e outras obras que a gente vai pesquisando também relacionadas com assunto como esse é médico, Ricardo de verdade é um médico, pediatra, e ele trabalha nessa área. Então, começando então já pela questão, a parte que é maiorzinha, essa aqui, é a questão do livro 344 do Livro dos Espíritos. Então, é uma questão que a gente vai, a primeira pergunta que a gente fala em aborto, tu tem que entender quando é que já é uma pessoa. Então, Kardec perguntou aos espíritos, em que momento a alma se une ao corpo? E eles responderam, a união começa na concepção, mas só se completa por ocasião do nascimento. Desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar certo corpo, a este se liga por um laço fluídico, que cada vez mais vai se apertando até o instante em que a criança vê a luz. O grito que o recém-nascido solta anuncia que se conta no mundo dos vivos e dos servos de Deus. Então, já tem ali no momento da concepção, nós estávamos na aula agora ali antes, alguns irmãos viram que nós estávamos reunidos aqui na frente, com as jovens ali, hoje não tinha os jovens, só tinha as jovens. Mas tem os jovens também, os meninos, mas hoje só vieram as meninas. Mas tá bom, foi melhor até, porque é um assunto para nós também foi muito legal. E a gente perguntou o que é a concepção. Todo mundo, acho que a maioria sabe. Como é que se dá a concepção? O óvulo com o espermatozoide. Gostaram de falar lá, mas saiu. Vamos falar, respondeu. Então, é quando se une um com o outro. Apenas se uniu, pronto, está concebido. Já tem um espírito que está destinado a encarnar naquele corpinho ali. Então, aquele já está destinado. Não é que ele já está acoplado ali, mas ele já está ali. Entendeu? Então, é isso que os espíritos responderam para Kardec. Então, ali ele está ligado fluidicamente, ali, ó. Como diz ali, ó. Se liga por um laço fluídico. Então, ele já está ligado ali. Então, como nós falamos antes, esse tema aborto, ele é polêmico, é desagradável, mas não tem como nós ignorarmos. O nosso livre-arbítrio é o maior patrimônio que nós, espíritos humanos, temos alcançado ao atingirmos a faixa evolutiva pensante. Nós somos da faixa pensante. Então, nós seres humanos, o bichinho, o animalzinho, ele vai pelo instinto. Ele não tem a razão, ele não pensa, ele vai no instinto. Ele pode ser bem treinado, demonstrar até uma certa inteligência, né? Mas ele é por treinamento, por instinto. E nós somos seres pensantes. Temos então o tal do livre-arbítrio. Também foi um questionamento para nossas jovens. O que é o livre-arbítrio? E elas responderam no pé da letra. É a liberdade de escolha, a liberdade de pensar. Eu vou ou para a direita ou vou para a esquerda. Eu escolho. Faço a escolha minha. Ou eu escolho, os amigos dizem, isso aí não dá nada, vamos lá usar um pouquinho dessa substância, que eu nem vou dizer o nome, essas substâncias, né, que são ilícitas,
ou mesmo até as listas, né? Aí a pessoa diz, não dá nada, eu tenho duas escolhas, eu sigo ou não sigo, eu sim ou não, né? Inclusive, então, a gente tem o tal do livre-arbítrio, a livre vontade de escolha, liberdade de escolha. Então, o ser humano tem isso aí. Então, nós alcançamos essa parte evolutiva aí. Mas esse livre-arbítrio não nos isenta da responsabilidade. Eu tenho livre-arbítrio, então eu vou fazer o que eu quiser. Claro, mas não tira a tua responsabilidade. É responsável pelo que tu fizer, pelas tuas escolhas. E as consequências também, né? A consequência desses atos, com certeza. A outra coisa que muitas vezes diz assim, eu não vou fazer porque Deus vai me castigar. Já viram falar? Não, eu não faço isso porque Deus castiga. Meu Deus, o castigo de Deus é forte, não dá. Deus não pune e nem é vingativo. Deus é a fonte inesgotável de amor. Ninguém é mãe ou filho de outro por casualidade. Então, não vamos deixar de fazer as coisas erradas só de medo porque Deus vai castigar. Não. Deus não pune. Quem se pune é a gente mesmo. É a nossa consciência. É a consequência dos nossos atos. Do nosso mau uso do nosso livre-arbítrio. Eu tenho liberdade de fazer o que quiser. Mas eu tenho que saber que a responsabilidade é minha também. Então não adianta, não tem escapatória. Então, ninguém é mãe ou filho de outro por casualidade. Então, nada tem por acaso. Por acaso eu nasci nesse lar. Por acaso eu tive 2, 3 filhos. Não, tudo já estava bem planejado. Nós vamos falar nisso daqui a pouquinho. A nossa dinâmica de trabalho agora vai ser assim. Nós vamos passar agora um vídeo que vai falar sobre esse planejamento familiar. Isso, na realidade, nem é um vídeo, é uma relíquia. A relíquia do nosso querido, nosso inesquecível Chico Xavier. Ela é uma gravação antiga, então os irmãos vão ver que ela é um pouquinho, não é tão perfeita, ela está meio prejudicada um pouco, mas dá bem para entender. Espero que os irmãos gostem e vão entender sobre o planejamento familiar. É isso que a gente está falando agora. Então a minha pergunta agora é com referência ao planejamento familiar. Entendem os espíritos que o assistem, Chico Xavier, que o casal deve ter filhos à vontade, ou pode planejar a sua vida de acordo com as possibilidades do casal? Antes de mais nada, repito, tem pelo menos 10 perguntas no mesmo sentido, de telespectador. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, afirma que não devemos, queremos estar traduzindo o pensamento do codificador, não devemos controlar as ocorrências da natalidade enquanto essas ocorrências não perturbam os mecanismos da natureza. Diante da vida de hoje, a pergunta de Sua Excelência, o deputado Dr. Freitas Nobre, é uma pergunta muito válida, porquanto nós nos encaminhamos cada vez mais para uma participação sempre mais ampla do Estado na assistência à família e muito particularmente à criança, em vista dos problemas que a criação de alguém que chega à Terra envolve na atualidade. Precisamos solucionar muitas questões de assistência, de instrução, de manutenção, de orientação no lar e no grupo social e, portanto, o casal tem direito, perante as leis divinas, a considerar as suas possibilidades. E muito melhor considerar essas possibilidades do que entrarmos pela perpetração do delito do aborto, de vez que o aborto traz consequências ruinosas, claramente deploráveis no corpo
espiritual da criatura. Sua Excelência, o nosso deputado Dr. Freitas Nobre, se refere à auréola dos santos, que, sem dúvida, é constituída por emanações sublimes do estado de elevação em que o espírito dos heróis santificados do cristianismo se encontram. Mas, em contraposição, temos as criaturas que no mundo espiritual inferior se encontram num campo de sombras, às vezes quase que absolutas. Em 1936, conhecemos uma senhora amiga que praticou diversas vezes o aborto. Não era uma criatura perversa, mas entendia que estava agindo bem. Depois da sua desencarnação, depois de 6 abortos, vimos-la no mundo espiritual e ela estava em condições muito lamentáveis e se lastimava da situação de irresponsabilidade a que ela se entregara nos domínios do aborto inconsequente, do aborto sem orientação médica, do aborto não terapêutico. Em companhia de amigos espirituais, então perguntei pelo caso dela e eles nos disseram que ela se reencarnaria dentro de pouco tempo. Realmente, logo depois de 1942, ela reencarnava. E, ultimamente, encontramos essa mesma senhora reencarnada no campo de nossas relações. E, com grande surpresa, mas com grande motivo para meditação, encontramos-la numa angústia muito grande, querendo se descartar de uma esterilidade que para ela, nesta encarnação, é irreversível. Perguntei ao nosso amigo André Luiz, e ele então me disse que, de fato, nesta vida, ela, pelo anseio de ser mãe, ela vai reconstituir os seus órgãos genésicos para ser mãe em vida próxima. E, ouvindo também um amigo médico, a quem eu perguntei sobre o assunto, ele então me disse que essa criatura podia receber um diagnóstico claramente identificável na patologia comum, e amigos espirituais então nos disseram que ela era portadora, segundo os conceitos médicos, de hiperplasia glandular cística do endométrio, além do mais, com resultados, com derivações muito lamentáveis em seus órgãos femininos. De modo que a vida no lar, nas grandes cidades de hoje, na vida de hoje, dentro de uma vida consciente, se podemos ser pais e mães, devemos emprestar as nossas possibilidades aos nossos amigos que precisam e desejam voltar à Terra, mas naturalmente subordinando isso ao nosso critério de administração da família. Muito bem. Então essa é a fala dessa entrevista. Vocês viram que é uma gravação antiga, então ela está meio prejudicada. Mas dá para entender sobre o planejamento familiar, né? Porque tudo bem planejado, não é nada por acaso, não foi por acaso. Então agora eu vou ver algumas situações, problemas. Vou jogar a pergunta para os irmãos aqui também pensar um pouquinho sobre o aborto terapêutico. Então, Maria sonhava muito em ser mãe, engravidou, mas a gravidez é de risco. O médico disse a ela que a vida dela estará em risco se a gravidez não for interrompida. O que você diria a Maria? Ele saiu do...
diante, pensando. O que a gente diria para uma pessoa assim? A vida dela tem risco. Aí o médico disse, não tem outro jeito. Né? Então, o que eles falam para nós? O procedimento abortivo é moral somente numa circunstância, segundo o Livro dos Espíritos, na questão 359. A gente leu a 344 antes, né? A concepção, no momento da concepção, já tem o espírito ligado, né, para os nossos fluídicos. E na 359, ele pergunta assim, o Kardec pergunta, dado o caso que o nascimento da criança pusesse em perigo a vida da mãe, haverá crime em sacrificar-se a primeira para salvar a segunda? Então, o que os espíritos responderam? Preferível é que se sacrifique o ser que ainda não existe a se sacrificar aquele que já existe. Ele se refere aqui ao ser encarnado após o nascimento, porque não existe o ser encarnado. Mas hoje, então, o avanço da medicina, a cada vez se torna mais escassa essa indicação, né, para os tipos de tratamento, tipo do avanço. A gente já sabe de cirurgia dentro da criança, de feto, dentro da barriga, fazer uma cirurgia, né? Tem exemplos, tem fotos disso aí. Então, essa indicação de abortamento não é mais tão indicada. Todavia, a angústia que provoca mostra como situação de prova e resgate para pais e filhos que experimentam essa dor, a dor educativa em situação limite, né? Propiciando desse modo a reparação e o aprendizado necessário. Então, a gente sabe que hoje tem todos esses recursos, então faz até uma cirurgia intrauterina, né? Faz o feto e pronto, muitas coisas são solucionadas. Então já não é tão indicado atualmente, né? Mas antes, quando corria o perigo de morte, né? Perigo de vida, perigo de morte, né? Aí era indicado. Então esse é amparado também na lei, né? Mais uma situação problema. Aborto por estupro. Paula sofreu um estupro, estava ainda se recuperando do acontecido, quando 2 meses depois descobriu que está grávida. Ela pensa em abortar e quer entrar na justiça para ter seu desejo aceito. Pensa que não poderá amar a criança e vai se lembrar do que aconteceu toda vez que olhar para o filho. O que você aconselharia? Adiante pensando. Ensinei. Um aborto foi uma criança gerada por uma violência, né? Estupro, né? Complicado, né? O que a gente vai dizer? Quem sofreu e que sabe, né? Então, uma pergunta que se faz necessária. Justo é perguntar se foi a criança que cometeu o crime. Por que dar a ela responsabilidade por um delito da qual ela não tomou parte? A criança vai ter que ser sacrificada por uma coisa que ela não fez. Portanto, mesmo quando uma gestação decorre por uma violência, como um estupro, a posição espírita é absolutamente contrária à proposta do aborto, ainda que haja legislação humana que permita. No caso do estupro, quando a mulher não se sinta com estrutura psicológica para criar um filho, cabe à sociedade e aos órgãos governamentais facilitar a adoção da criança nascida, ao invés de promover a sua morte legal. O direito à vida está naturalmente acima do ilusório conforto psicológico da mulher. Mas tudo tem casos e casos, a gente sabe. Estamos falando aqui na visão da pesquisa que a gente fez aqui. É uma coisa que a gente pesquisou, como eu disse no início. Não é um trabalho que eu conheça cientificamente para falar, porque eu não tenho capacitação para isso. É um trabalho de pesquisa, então as coisas que a gente pesquisou dentro e as respostas que a gente achou. É um trabalho tirado do Seara, dos livros, livros dos espíritos, então é uma coisa que é para a gente pensar. Agora, se colocar bem no lugar da pessoa não é fácil mesmo. Bem complicado. Mais uma situação, problema. Aborto piedoso.
João e Maria descobrem que o filho que esperam tem uma séria doença. Provavelmente não permaneça vivo por muito tempo após nascer. Eles estão pensando em fazer um aborto para não sofrerem com uma gravidez que já sabem que não terá sucesso. Também não querem passar pela dor de ver o bebê morrer. O que você faria no lugar deles? O que a gente faria no lugar de uma hora dessa, né? Sabe que não vai vingar, como a gente diz, né? Não vai se criar. Então, mesmo na possibilidade do feto ser portador de lesões graves e irreversíveis, físicas ou mentais, o corpo ainda é o instrumento que o espírito necessita para sua evolução, pois somente a experiência reencarnatória terá condições de reorganizar a sua estrutura que foi desequilibrada em outras passagens por aqui, né? Em outras vidas. Com certeza, já ofendeu, já saiu fora da linha, né? Praticou ações de desacordo com a lei divina, né? Então, dá também que ele nasça em um lar cujos pais, na grande maioria das vezes, estão comprometidos também com o problema e precisam igualmente passar por essa experiência reeducativa. Então, não é só a criança, né? Também os pais, às vezes, também são pessoas comprometidas de outra vida. Então, eles vêm com aquela situação para também ser reeducados por ali. Né? Outras situações, eu já vi falar, eu acho, em abortos espontâneos, provocados pela mãe ou pelo espírito. Eu já vi falar em aborto espontâneo, né? Então, existe o aborto espontâneo. Então, nesse caso, não está dizendo que é a pessoa que fez alguma coisa. Acontece, né? Acho que a maioria de nós, mulheres, eu não sei, quase que 90%, 80% que já teve filho, já passou por isso, né? Eu passei por isso também. Mas bem pequenininho, bem no começo, mas a gente sofre o que quer. Eu sempre pedi um monte de filho, só tive 3, queria mais. Mas acontece. Então é uma coisa que agora a gente vai entender alguma coisa daqui. Hoje vai dar para nós entender um pouquinho por quê. Então, o aborto espontâneo provocado pela mãe ou pelo espírito. Então, há mães, agora os casos que podem acontecer, há mães que odeiam o fato de estarem grávidas. Então, essa repulsa da mãe pelo feto influencia no psiquismo do ser, podendo romper as ligações energéticas entre o espírito e as moléculas do embrião. Então, a mãe não se sente bem, ela está grávida, não queria estar grávida. Tá, mas não está, ela não queria estar grávida. Então, ela está rejeitando. Tem uma coisa que nós estamos comentando com as jovens, mas ninguém vai falar, ninguém vai dizer, ela não vai externar esse pensamento. Mas lá dentro dela, ela vai transmitir isso para o feto, porque ele está dentro dela. Né? Ela está dentro dela, ele está sentindo tudo o que a mãe está sentindo. E ela, no fundo, ela está rejeitando, ela não queria. Ela, ai, meu corpo vai ficar todo deformado, ai, não sei o quê. Tem um monte de coisa na cabeça. E o que acontece? Isso aí termina, às vezes, influenciando no feto, na criança, e rompendo aquela ligação energética, né, do espírito e as moléculas do embrião. E aí vem o aborto espontâneo. É um caso que pode acontecer, não pode que seja isso. Né? Eu falei que eu também tive, muitas mulheres que já tiveram, é normal, acontece. O meu caso não foi de não gostar, porque eu queria muito além, então não foi esse caso. Quem sabe o outro que vai vir agora, entendeu? Olha o outro aqui. O espírito sabe que deverá nascer com severas limitações físicas, então tem medo de nascer. A criança que está ali, o espírito já sabe que tem que vir com defeito, um problema sério. Mas ele está com medo de nascer. Ocorre aborto pela recusa sistemática, energética e imatura do espírito. Perde assim a oportunidade de avançar rumo à felicidade. Pode ter sido um caso desse. Porque daí a gente não sabe, a mãe não sabe. Mas o espírito que está ali para reencarnar, ele sabe. Ele fica com medo de nascer, medo de reencarnar. Ele sabe que vai ter que passar por situações muito complicadas. Ele vai vir com uma dificuldade muito séria, física ou mental, né? Então ele sabe que vai ter que passar. Ou vem uma família muito difícil,
tem uma série de provações para passar, fica com medo. E esse medo pode, então, acontecer isso aí. Né? E aí ele vai embora. Ele perde uma oportunidade também de melhorar. Então, para amenizar e até mesmo tentar evitar o espírito reencarnante, poderá receber verdadeiros passos de amor através do diálogo que sua mãe deve manter com ele. Então isso nós conversamos até com as jovens, que elas passem para as amigas, amigos, conhecidos, e o dia que elas estiverem também, né, grávidas, também fazer isso aí, conversar com o neném na barriga, conversar, né, dizer que ama, que deseja, que venha tudo bem, seja o que for, vai ser bem recebido. Aquela conversa de mãe com filho, uma filha, né, um filhinho que está para mim. Conversar com ele na barriga. Há muito tempo atrás, ninguém falava isso pra gente. Ninguém falava, na verdade. Há muito tempo. A sua moça da Paulina dizia isso? Não falava, né? Nem sabia. É uma criança, mas ninguém dizia que podia conversar com a criança na barriga. Não sabia que sentia alguma coisa, mas ninguém falava bem. Né? E hoje, então tem essa outra visão. E isso aí ajuda muito. Então é uma maneira de amenizar, né? E de repente até evitar que esse espírito que vem já com medo, eles não precisa ter medo, eu vou ter alguém que vai me querer bem, vai me amar, vai me cuidar. Eu vou vir com dificuldade, mas eu vou ter que ir mesmo. Então não precisa ter medo. Eu venho, né? Mas não é fácil, né? Outra situação aqui, o direito da mulher, né? Laura engravidou, ainda bem que ela não está aqui, já acha que é para ela, mas não é. A Laura engravidou e ela não usou os métodos contraceptivos para evitar a gravidez, mas não quer ser mãe agora. Ela é muito jovem, tem muito que viver ainda. E sem contar que só ficou com o pai da criança, os jovens fazem uma ficada, né? Ficou, não quer ter um filho ligando os dois. Então ela não quer ter filho se ligando para aquele cara, só ficou às vezes com ele. Ela diz que é seu direito decidir sobre o seu corpo. O que você pensa sobre isso? Estudando, pensando, vamos ver o que nós podíamos dizer para a Laurinha ali. O que a Laurinha pode fazer? Ela só ficou e ficou grávida, né? Ficou e ficou. Então, usa-se o direito da mulher sobre o seu próprio corpo como argumento para a descriminalização do aborto, entendendo assim que o filho é propriedade da mãe, não tem identidade própria e é ela quem decide se ele deve viver ou morrer. Não há dúvida quanto ao direito de escolha da mulher, de ser ou não ser mãe. Esse direito ela exerce com todos os recursos que os avanços da ciência têm proporcionado, antes da concepção. Então, ela tem todos os recursos antes da concepção. Nós conversamos na aula com os jovens antes, quanto recurso tem para evitar. O posto, né, os postões de saúde, então, de graça, né? É camisinha, os anticoncepcionais, e mais a orientação. Eles vai lá, faz uma consulta, elas te orientam, explicam direitinho. Né? Então, antes de conceber, tu pode procurar os recursos se tu não quer ficar. Você cuida. Né? Então, antes tu tem tudo isso aí. Agora, quando ocorre a concepção, passa a existir também o direito de um outro ser, que é o do nascituro. O direito à vida, então, se sobrepõe ao direito da mulher escolher. Veja bem, nós fizemos, depois tem que assumir, a tal do livre-arbítrio. Tem que ter a responsabilidade, né? Aí eu já não tenho como escolher, já fiz, e agora? E agora, José? Eu sou José Leda, já tem a história da música, e agora, José? E agora? Assuma, cuide, né? No último caso, não pode, não quer, coloca para adorar quantos casais que não podem ter filhos adorariam adotar uma criança, né? Quantos que gostariam tanto de adotar um bebezinho? Não podem ter, né? Tem na família, uma que adotou, e é muito feliz com o menininho dela. Ela mora aqui, mas adotou a criança foi daqui, né? É muito feliz. Não pode ter filho, né? Agora vem mais uma consequências e responsabilidade. Consequência do aborto. Joana, em um momento de desespero,
fez um aborto, passando o tempo pensou melhor e viu que aquela não foi uma boa escolha. Ela está arrependida e não consegue pensar em outra coisa. Não pode voltar atrás. O que você aconselharia para a Joana fazer agora? O que a Joana poderia fazer agora? Ela já fez, já entendeu, tá? Muito, como diz os jovens, tá mega triste, super triste, não sabe mais o que fazer, está entrando numa deprê e ela... O que ela poderia sugerir para a Joana fazer agora? O que vocês acham? Arrancar os cabelos? Resolveria? Não, né? Então, após o abortamento, quando acobertado pela legislação humana, o espírito rejeitado pode voltar-se contra a mãe e todos aqueles que também se envolveram na interrupção da gravidez. E depende do espírito que saiu ali, né? Mulher e homem que estão acompliciados nas ocorrências desse aborto criminoso desajustam as suas energias psicossomáticas, com um intenso desequilíbrio, o que ocorre não só por remorso, que entranha o ser também, mas também porque assimilam inevitavelmente as vibrações de angústia e desespero, de revolta e de vingança dos espíritos, que a lei lhes reserva tinha reservado para ele ser filho dele. Então, ali naquela fala do Chico, ele falou ali, né, os problemas, né, os órgãos reprodutores que já a mulher veio com aquele problema, tanto a mulher como o homem, que pode ser estéril, não ter condição. Então, vem, não quer dizer que eu estou falando com as meninas. Agora, não vamos dizer para todo mundo que não pode ter filho, porque tu foi abortou. Não, você não sabe, isso é coisa de outro tempo, né? Mas é um resgate, às vezes, que a pessoa não pode ter por algum motivo. Pode ser isso como não, mas não pode afirmar nada. Mas então, o que ela poderia fazer? Por isso, então, aqui diz, se compreende as patologias que poderão emergir no corpo físico, especialmente na área reprodutora, como o Chico falou ali, como o desabar das energias perispirituais desestruturadas, convidando o protagonista do aborto a reorganizar-se com a própria consciência. Então a pessoa vem com aquele problema, vem com aquela situação de não poder ter filhos, né, vem com outras doenças, mas aquilo vai levando ela a pensar por que aconteceu isso, o que eu fiz, né? Então leva a pensar. Consequência, então, para o abortado. Agora que vem a consequência que a gente falou do espírito. Para um espírito mais elevado, a reação pode ser moderada e tolerante. Mas para um espírito menos elevado, vai ser o quê? Descontrole e agressividade. Né? Esse é o problema. Temos também a responsabilidade paterna e médica. O pai que induz uma mãe ao aborto poderá vir numa próxima encarnação com distúrbios mentais ou um aparelho reprodutor, etc. em outras partes. Eu acho chamamento também para pensar, né? Também, os médicos e pessoas que dedicam a essa prática poderão sofrer desagregação psíquica, adoecer fisicamente, desestabilizar seu ambiente afetivo e muito mais. Então, quem está ligado a isso vai ter que também responder por isso aí. Agora vem também as consequências físicas e espirituais na mulher. A mulher sofre danos físicos, sofre danos psíquicos, principalmente físicos e espirituais, muito graves. Poderá desenvolver câncer de mama, depressão e ainda uma grande incidência da tentativa de suicídio. Mas não quer dizer que todo mundo tem câncer de mama por isso, entendeu? Vamos começar também a generalizar, é o que eu estava falando, é caso em caso. Mas a pessoa vem com problemas específicos muito sérios, agravados, né? Então, tudo isso aí, irmãos, é um trabalho de pesquisa, como eu falei, tirado da seara do mestre, dos livros, dos espíritos, do evangelho. Então, todos nos ajudou a montar esse trabalhinho aqui, para a gente dar uma pensada e olhar na visão espírita, o que ele quer dizer. Agora vamos ver então as considerações finais. O grande remédio, o tempo, esse é o melhor remédio, o tempo. Sempre proporcionará o amadurecimento e a revisão de posturas que serão gradativamente mais harmoniosas
e, sobretudo, mais construtivos. Todos terão oportunidade de amar. Então, todos nós vamos ter oportunidade de amar. É esse vídeo aqui que eu estava no passeio. Então, o remédio nosso é o tempo. E a nossa oportunidade, todos nós vamos ter a oportunidade de amar. Então, aquele caso da Jônia, ela está arrependida, e se dedicar, como disseram as meninas na aula, se dedicar a uma causa de criança, uma onda, adotar uma criança, né? Então, agora nós vamos fazer, temos um vídeo aqui para reflexão, bem interessante, e é o último. Não se preocupe que está chegando no final. É que o trabalho de pesquisa não dá para cortar os pedaços, né? Certo? Calma, ele quer quebrar. O tempo voa, eu já sou, e você nem descobriu. São 2 e chega perto, mas eu ainda sou pequeno demais, viu? 3 meses e o tormento, esse teu sofrimento, eu também já posso sentir. Vê se aquieta o coração pra quando eu sair daqui. Talvez eu dê trabalho, uma vida de despesas, mas por favor me deixa ficar. E se por um acaso eu não tiver seus olhos, você ainda vai me amar. Eu sei que a ansiedade é quase uma inimiga, mas eu não quero ser confusão. Então, por favor, me deixa na sua vida, mas vê se aquieta o seu coração. Se é tempestade, todo medo, se for arrependimento, por favor, tira daí. Você ainda não me tem inteiro, nem me conhece direito, mas já posso te ouvir. E quando a barriga for crescendo, você ainda vai ser linda, eu nem preciso te ver. Seca o choro e fica aqui comigo, que até assim, tristinha, eu já sei que eu amo você. 4 meses tempo, eu te imploro paciência. Eu vim do céu por causa do amor. No 5º faltam 4 e eu aposto que os presentes já estão vindo em rosa ou azul. E quando chega o 6º, todo mundo já vê que você não anda sozinha. No 7º eu já tenho lencinhos com meu nome. Desculpa, pai, mas ela é só minha. Se é tempestade, todo medo, se for arrependimento, por favor, tira daí. Você ainda não me tem inteiro, nem me conhece direito, mas já posso te ouvir. E quando a barriga for crescendo, você ainda vai ser linda, eu nem preciso te ver. Seca o choro e fica aqui comigo, que até assim, tristinha, eu já sei que eu amo você. 8º mês aguenta, que eu já tô chegando. Só quero um jeito de te encontrar. No 9º vem a pressa, a dor, o choro, a gente. Desculpa você ter que sangrar. E por mais uns anos você vai fazer planos, pensando se eles servem pra mim. E eu vou te acordar bem de madrugada, você vai me amar mesmo assim. O meu primeiro passo vai ser no seu abraço, me segura quando eu cair.
no final do dia é só a tua voz que vai poder me fazer dormir. Se é tempestade, todo medo, se for arrependimento, por favor, tira daí. Você ainda não me tem inteiro, nem me conhece direito, mas já posso te ouvir. E quando a barriga for crescendo, você ainda vai ser linda, eu nem preciso te ver. Seca o choro e fica aqui comigo, que até assim tristinha eu já sei que eu amo você. Então, irmãos, esse aí era o nosso recado de hoje. Uma maneira mais light, não aquelas imagens mais pesadas, né? Mas é emocionante isso aí, né? Da cor elite, né? Eu também estava me segurando que tinha uma eu escutei assim, só não escutei a elite atacando. É o tempo, né, irmão? Então, eu só tenho que desejar que a paz de Deus, nosso Pai, e a luz de Jesus, nosso irmão e mestre, nos acompanhe e nos ilumine hoje e sempre. E assim seja.